Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Aguilar e hoje com uma novidade ligada ao comércio eletrônico, hein? Quem já ouviu falar no locker, né? Locker é o quê? Em regra geral, locker é um depósito, é um ponto para retirada e devolução de mercadorias, muito utilizado hoje, porque as pessoas às vezes, né, às vezes não estão em casa, às vezes não tem questão do condomínio, às vezes tem um terceiro que precisa colocar alguns armários, alguns depósitos desses para mercadorias em shoppings, né? Ou na própria estabelecimento. Então, até os Correios aqui, ó, já está também com essa estrutura de locker, que é para onde? Deixar a mercadoria para o consumidor que adquiriu no comércio eletrônico, ele vai retirar. Isso pode ser do próprio estabelecimento ou terceiro. Então, essa situação ela demanda algumas mudanças de conformidade fiscal no documento, na nota fiscal eletrônica. Que a gente vai passar o que tem de conformidade, o que veio de ajuste para regular, né, para as empresas, os marketplaces, os grandes sites, né, os sites também de leilão, ele poder estar atuando também com conformidade e ter essa dinâmica, né, que dá também uma celeridade, ele dá uma maior celeridade na entrega, né, das mercadorias. Então vamos ver como é que esse locker, esses depósitos, esses pontos de retirada e devolução de mercadorias operam? Então vamos lá, que é o que a gente tem hoje no nosso vídeo. Primeiro, né, o LOC, né, esses depósitos, esses pontos de retirada, eles foram regulados pelo ajuste CNF 14 de 2020. Depois, se vocês quiserem, né, dar uma leitura mais aprofundada, né, eu espero que vocês façam isso no final de semana. Mas quando tiver, é aí o ajuste CNF do 14 de 2022. E ele fala sobre o quê? Né? Ele dispõe sobre a retirada e a devolução, né, duas situações que é o consumidor final, né, pode retirar ou devolver pelo adquirente das mercadorias na venda não presencial de produtos, né? Então é comércio eletrônico, em regra, por meio ou canais também de canais telefônicos. Então pode ser nos sites de comércio eletrônico ou os call centers, né? Em estabelecimentos do mesmo grupo ou contratado, porque aí o estabelecimento pode ter um estabelecimento físico, né, que dispõe para retirar, ou coloca também no armário, ou contrata essas empresas de armários, a lockers, né, que são chamados, para disponibilizar essa retirada pelo consumidor final. Então, assim, ele trata o quê? Nessa cláusula primeira, que é na hipótese de venda consumidor final, não contribuinte do imposto. Então, o que a gente já sabe que é para aquele adquirente, né, na maioria das vezes pessoa física ou uma pessoa jurídica que não vai se apropriar de crédito. Então, consumidor final, crédito CMS. Então, assim, ele é realizado por meio não presencial, por canais eletrônicos ou telefônicos, né? Então, de fato, ele não se opera na venda presencial e ele dispõe para que a retirada e a devolução de mercadoria pelo adquirente podem ser efetuados em pontos de retirada, aqui o ponto de retirada, de qualquer estabelecimento do mesmo grupo econômico, ou terceiros, contribuintes ou não, devendo observar o disposto, né? Então, assim, ou eu retiro no próprio estabelecimento físico, né, desse grupo econômico, ou em algum terceiro que pode ter participado da operação ou fornecido essa solução de armazenamento e depósito de mercadorias para retirada do consumidor final. Uma coisa importante que o parágrafo 1 já coloca é o quê? O ponto de retirada deve estar situado na mesma unidade federada do consumidor final, né? Não contribuindo nesse mês. É lógico, né? Porque para pensar, você vai colocar aqui uma figura aqui de um locker, né? Em outra unidade, ele vai ter que retirar ou pegar sua devolução em outro estado, é meio fora de propósito e também sem razão, difícil, né? Então, por isso que tem na mesma unidade federativa. Então, voltando aqui, né, uma questão mais ligada às obrigações cadastrais, né, que para ter esses pontos de estabelecimento, o que tem que ser feito, né? Então, assim, o vendedor, então quem opera esse canal, né, de comércio eletrônico, o call center, ele precisa informar, né, a administração tributária, o fisco do seu estado, né, a relação dos locais disponibilizados para retirada e devolução pelo adquirente. Então, ele tem que informar se ele tem algum local ou se ele é no próprio estabelecimento. Ele deve informar quais são esses pontos. Ou também ele pode firmar contrato, né, com empresas terceiras, né, que prevê essa utilização do espaço físico, né, para retirada. Então, pode pertencer a outra unidade federada. Já surgem muitas empresas, né, que vocês podem procurar aí, Meu Locker, outras situações de armazenamento, e aí eles firmam um contrato para que uma empresa que tem um comércio eletrônico não precisa ter um estabelecimento também. Às vezes nem tem um estabelecimento físico, né? Não pertence ao grupo econômico, mas ele contrata um terceiro para prover essa solução aqui de armazenamento. E o parágrafo 1 é interessante, que é o seguinte, ó.
Se as opções, né, quando as opções de retirada e devolução da mercadoria nas operações previstas, né, de comércio eletrônico, forem disponibilizadas por terceiros através de plataformas telefônicas ou de informática, o responsável por essas plataformas pode assumir as obrigações previstas nessa cláusula, desde que informe previamente a administração tributária. Então tem que informar. Então vamos dizer assim, um marketplace, um call center, né, que aí ele presta serviço para terceiro, igual na Amazon, no Marketplace, e aí ele oferece, né, para esse vendedor também o locker, né, que é o Amazon Locker aqui, ele tem que informar para a administração tributária que ele é locker para, ele intermedia, né, essas operações, mas ele pode colocar para retirada e devolução, porque está lá na plataforma dele, mas tem que formar também a administração tributária. Então, em regra, nessas obrigações cadastrais, o fisco tem que estar ciente de quem ou é um estabelecimento ou é o próprio terceiro que está fazendo também a operação e o fornecendo para retirada e devolução. Então, tem marketplace call center, quando operam, tem que fazer também. Agora, algumas obrigações fiscais, né, também muito específicas ligadas à inscrição estadual, é o quê? Esses pontos de retirada, quando eles estão localizados, né, no estabelecimento no mesmo grupo ou de terceiros, ele deve possuir espaço físico separado e exclusivo para o armazenamento das mercadorias vinculadas às operações previstas na cláusula primeira, no comércio eletrônico ali. Porque ele não pode estar no mesmo ambiente, da mesma forma. Então, se ele tem um estabelecimento físico, ele tem que colocar um estabelecimento separado para fazer essas operações. O terceiro também. Entendeu? Tem que estar bem demarcado para não ter aquela confusão, né? Se é a operação do marketplace, da operação, com o estabelecimento físico, né? E as mercadorias depositadas nos pontos de retirada, como previsto desse ajuste, ficam vinculadas aos contribuintes, né? Que efetuaram as operações previstas. Então, mesmo que eu opere, né, no marketplace e lá a mercadoria que está lá no locker, que está disponibilizado ali por esse marketplace, ela continua pertencendo a quem? A esse contribuinte que realizou a venda, porque ele que vai pagar o imposto, né? Uma discussão que até existe mais para frente é a possível responsabilização dos marketplaces, né? Se tiver alguma falha, mas ainda ela está vinculada ao contribuinte. Outra situação que é o quê? O contribuinte que realiza essas operações, né? O que de devolução e retirada dentro do marketplace, essas previstas lá, né? Na cláusula primeira, e estiver localizado, né, numa unidade federada diversa do ponto de retirada, ele deve ser inscrito também. Então, assim, se eu opero com uma situação no estado de São Paulo, mas eu tenho meu comércio eletrônico e disponibilizo um locker no Espírito Santo, aqui, Unidade Federal de Destino, quando eu vendo e peço para retirar, esse contribuinte que operou de São Paulo também tem que ter inscrição na unidade federada do Espírito Santo, né, na de destino das operações. Então, muita atenção, porque se ele coloca um locker em outro estado e destina a mercadoria para outro estado, para o locker, para a devolução também, ele vai precisar ter uma inscrição ali no estado de destino também. Essa obrigação, ela é dispensada para quem, né? O parágrafo terceiro dispensa, né, essa operação para as empresas do Simples Nacional, que tem um regime simplificado, beneficiado, tem até, né, elas não pagam o ICMS da maneira por não cumulatividade, então é diferente essa situação. Então, o Simples Nacional não precisa fazer a inscrição. E também, aí é um critério da unidade federada, né? Essa de destino, ou mesmo a de origem, o que ela tem que definir é o seguinte: se ela vai dispensar ou não uma inscrição para cada estabelecimento desses pontos de retirada, desses lockers. Então, ela também ela quer que o ponto de retirada seja uma inscrição, como fosse um estabelecimento. Então, mas isso é a critério da unidade federada. Então, se você teria que verificar na unidade federada de destino que você operou ou na sua origem se ela estabelece que o ponto de retirada de mercadoria ou devolução desse locker, né, ele tem que ter inscrição, tá beleza? Então, aqui são as obrigações fiscais. Uma coisa muito interessante, né, que ele já traz aqui, uma tendência que vem se discutindo, né, de uma responsabilização do terceiro, né, principalmente do marketplace, ou aqui ela traz uma questão do locker, é o seguinte, ó, cláusula quarta. Os pontos de retirada serão considerados responsáveis para os efeitos de cobrança do imposto de mercadorias depositadas em desacordo com o previsto desse ajuste. Então, assim, se ele não cumpriu as regras aqui no ajuste, não informou para a administração tributária, tem uma mercadoria sem nota lá.
o locker ou mesmo o ponto de retirada desse estabelecimento se torna responsável por o quê? Ó? Pela cobrança, os efeitos da cobrança do imposto. Então é interessante assim que o locker também ele tem um due diligence, né? Ele tem essa cadeia de confiança e de conformidade, porque se eu contrato, sou um contribuinte, vendo pelo comércio eletrônico, contrato um locker para fazer as minhas devoluções e retiradas lá. Se esse locker ele não está atento à conformidade dessas operações, as conformidade fiscal, ele se torna responsável pelo recolhimento do imposto, né? Assim como as transportadoras, quando também transportam sem documentação fiscal, se tornam também. Então, tem uma questão de responsabilidade tributária transferida aqui para quando o locker também, ou o ponto de retirada, trabalha de forma incorreta, né? E desconformidade com a regência do imposto. É, aqui, espera aí só um detalhe. Então, pessoal, para encerrar aqui, né, tem a parte da cláusula quinta, que é a conformidade dos campos do XML da nota fiscal eletrônica e do DANF, né? Então, assim, algumas coisas passando assim mais imediatas aqui, né? Esse DANF, né, da operação de venda ao consumidor, além daquelas outras informações, ele tem que ter o grupo E, que identifica o destinatário, o grupo G, que vai definir o local da entrega, o grupo Z, que vai ter informação adicional, que é nos termos do ajuste 1422, porque se trata de uma operação com locker, com um armazenamento fora, né, do estabelecimento, ou de operação em outro estabelecimento de comércio eletrônico. Então, assim, o DANF, né, também relativo à operação de devolução da mercadoria, né? E o retorno da mercadoria não entregue, ela precisa também preencher o grupo E, grupo F, né, o grupo BA, que trata da referenciamento da nota que foi e do que está sendo devolvida, entendeu? Então, aqui, uma é para devolução, que é o parágrafo segundo, e outra para retirada das mercadorias. Então, tem próprias formas de preencher esse XML. Então, um detalhe do parágrafo terceiro que é interessante, né? Que essas mercadorias têm que ter embalagem própria, né, com características que vão diferenciar os produtos comercializados, né? Nos pontos de retirada. Deve conter, assim, o respectivo DANF. Então, tudo isso deve estar lá marcado e diferenciamento, né? De embalagem própria. Outra situação interessante é que essa retirada, né? Pelo consumidor não contribuinte deve ser confirmada por comprovante de entrega, né? Pode ser físico mesmo ou digital, quando não tem o evento de comprovação de entrega, né? Então é importante ter essa marcação, porque vai fazer dentro das conformidades. Outra obrigação, né? Dentro do XML, tem que estar previsto lá da nota, se for uma operação não presencial, né? Pela internet, né? Aí, pelo meio do site ou marketplace, ou não presencial de teleatendimento. Então, tem o indicador de presença do XML tem que estar preenchido. E algumas informações mesmo de CPF nas devoluções, e a possibilidade, a critério da unidade federada, né, de emitir, né, DANF simplificado, etiqueta, né, e também ele não tem a previsão aqui não se aplica a questão de um DANF ali emitido em contingência. Então, são situações para a emissão do modelo 55, a gente está falando de comércio eletrônico interestadual, então é o modelo 55, é a nota fiscal eletrônica, e também o DANF, e são essas regras que se aplicam hoje do ajuste CNF para essas operações de comércio eletrônico que o locker ou pontos de retirada e devolução que o estabelecimento tenha entre as suas lojas ou contrate empresas terceiras que oferecem esses armários, né? Hoje acontece muito até em condomínios, né? Se colocar, beleza? Então ficou mais essa dica aqui. A gente conversou um pouco sobre a conformidade do locker. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado aí. Gostou? Se inscreve. Tchau, tchau.